Cálculo 2, falaremos agora da parte do estudo da integral. Começaremos primeiro do processo chamado antiderivação ou antiderivada. O que são antiderivadas? A gente diz o seguinte, né? Diz assim que uma função f é uma antiderivada de f minúsculo em um intervalo e se f' de x for igual a f de x para todo x em i. Olha só, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: existe uma f aí de x que nós não conhecemos, mas nós sabemos que tem uma f de x que nós não conhecemos, mas sabemos que a sua f' de x será igual a essa f de x. Então, para isso, nós precisamos descobrir quem é a f de x. Então, vamos por um exemplo aqui. É fácil perceber, se eu tiver uma f de x igual a 2x, por exemplo, e eu quero imaginar qual foi a função que, quando eu derivei, como resultado deu 2x. Aí você pode pensar assim, bom, como isso aqui é uma função do tipo potência, não é difícil imaginar que a minha f de x, uma das possibilidades, é que a f de x seja x ao quadrado. Pois se for isso, a gente vai perceber que f' de x é igual a 2x, que combina com a nossa f de x. Então você fala assim, poxa, é verdadeiro. Mas veja bem, eu falei que é uma das possibilidades. Você fala, por quê? Porque se eu tivesse como uma outra situação, um f de x igual a x ao quadrado menos 4, e se eu for fazer a derivada dessa função, nós teremos também 2x. Você fala, essa também pode ser. Se eu pegar um outro caso, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado mais 100, por exemplo, isso ainda terá como f' de x 2x. Então, fala assim, então existem números. De fato, é verdade. Nós temos aí toda uma série de f de x que vão ter como derivada 2x. Se você for analisar, elas são infinitas. E aí a gente vai falar de um teorema importante, vou chamar aqui de teorema 1, que diz o seguinte, vou chamar esse teorema aqui de teorema 1. Diz o seguinte, se f é uma antiderivada de f', então a antiderivada mais geral de f em i será f de x mais c, onde c é uma constante arbitrária. Ora, saber a derivada não vai nos dar garantia de quem é a sua antiderivada, por conta da constante. Então, no nosso exemplo anterior, quando a gente colocou que a antiderivada de 2x era simplesmente x ao quadrado, né? Essa aqui é a função, essa aqui é a antiderivada, vou colocar assim, antiderivada, não nos deu a antiderivada, mas nos deu uma possibilidade. Se eu quero colocar a geral, então eu digo que é x mais c. Você pergunta, quem é esse c? Qualquer um valor que eu possa imaginar. Por exemplo, eu coloquei aqui menos 4, 100, 0. Então, eu posso colocar qualquer valor para essa antiderivada. Daí, então, esse teorema me diz que a caracterização de todas as antiderivadas é só pensar no processo contrário e colocar mais uma constante. Vamos a exemplos. Exemplo 1. Então, eu tenho aqui f de x igual a x ao quadrado menos 4x. Não, menos 4x. E eu quero saber, né? Eu quero encontrar a antiderivada geral. Tá? Geral. Bem, queremos encontrar então a antiderivada geral.
De acordo com a questão anterior, a gente vai ter que pensar numa f de x, tal que a f' de x será a própria f de x, tá? Contudo, a gente vai pensar assim, ó, quem é essa fulana? Bom, observando o exemplo anterior, em que a gente tinha uma função 2x elevado a 1 e 2x ao quadrado, poderíamos pensar assim, a nossa f de x a priori seria x ao cubo, e a segunda parte seria menos 4x ao quadrado. Já que a derivada diminui 1 grau, a antiderivada aumenta 1 grau. Certo? Só que quando a gente pensa dessa maneira, está faltando um ajuste. Por quê? Porque se eu for fazer, por exemplo, o f' de x para x ao cubo, ele daria 3x ao quadrado. E acontece que esse 3 aqui, ele não está aqui na original. O que eu preciso fazer? Eu preciso pensar que esse 3 deve sair. Como? Eu vou acrescentar na minha antiderivada o 3 na divisão, porque aí eu vou poder cortar. Porque veja, se fosse x ao cubo sobre 3, quando eu faço a derivada dessa parte, lembre-se, tem 3 embaixo. Aí esse 3 corta com esse 3. O que sobra? X ao quadrado, que é esse x ao quadrado aqui. E quem é o 4x ao quadrado? A mesma coisa. Se você for fazer o menos 4x ao quadrado, quando você deriva, vai dar 2 vezes o 4x, pelo processo que você pega o 2 e multiplica, da derivação das funções polinomiais. Só que esse 2 também não está. Mesma coisa, para mim fazer com que esse 2 apareça, basta que eu coloque, acrescente aqui embaixo, um dividido por 2. Que se eu dividir por 2, olha, eu vou simplificar, o que sobrará? 4x, que é o que eu quero. Então, já posso afirmar que a minha antiderivada aqui, corrigida, será simplesmente x ao cubo sobre 3, menos, eu posso até fazer um ajuste aqui, né? 2x ao quadrado. Então, essa seria uma antiderivada. Como ele quer a geral, o que eu vou fazer para que ela se torne geral? Eu coloco mais, vou até mudar a cor da caneta, mais c. Então, ao acrescentar mais c, eu tenho a nossa antiderivada geral para a função em questão, para essa função. Então, essa aqui é a antiderivada geral daquela lá, certo? Mais um exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui, o exemplo 2. Vou dizer assim, ó, a minha f de x é menos 3x à quarta mais 2t. Né? Aí você fala, x à quarta mais 2t o que você vai fazer? Lembrar que a minha f é dx, então t é uma constante. Beleza pura. O que eu vou fazer? Se eu quero encontrar aqui, né, a antiderivada geral. Então, o que vai ser? Veja, mesma situação. Eu vou pensar que isso aqui é uma função polinomial, então eu vou ter uma f de x como, lembra, menos é menos mesmo. Aqui, como é 4, vai dar, poderia repetir, 3x à quinta. Só que tem que lembrar que quando eu derivo, vai multiplicar por 5. Então, eu coloco sobre 5. Que bacana, né? Porque olha só, se eu fizer colocar quinta e sobre 5, quando eu derivo isso aqui, só para uma referência, se eu derivar, ó, vou fazer a f', veja, a gente tem que imaginar a função, considerando que a derivada dessa imaginada aqui vai ser exatamente essa. Então, de fato, se a gente colocar, vai ficar derivando 5, né? Fica 5 vezes menos 3x à quarta sobre 5. Olha, aí o 5 some. Então, por isso que eu coloquei o 5 embaixo, tá? Porque senão, quando eu derivasse, ia multiplicar por 5. Então, eu queria que fosse só 3x à quarta. E o que vai resultar é isso mesmo. Como eu pego a parte mais 2t, mais 2t não tem x. Então, simplesmente eu coloco 2tx. Pronto. Acrescentei a minha antiderivação. Só que isso aqui é como eu quero a geral, o que está faltando para ser geral? Mais c. Pronto, encontrei a minha antiderivada geral. Tá? E eu só estou falando aqui das funções polinomiais. Outro exemplo,
eu tenho a função f de x igual a menos 4 mais 3x mais 7x à sexta. Você pergunta, quanto que dá a antiderivada? Novamente, a geral, eu vou pensar que esse número, como não tem x, é só acrescentar o x. Porque quando você deriva isso, o resultado é esse. Veja, derivando 4x, menos 4x, derivada menos 4. Mas, aqui, eu tenho que pensar na função quando deriva daí. Já sei que tem x ao quadrado na brincadeira. Só que toda vez que eu aumento um aqui, eu coloco por 2. Aumentar um 3, por 3. Aumentar o 4, por 4. Assim vai. Então, esse aqui, e eu coloco 3x, olha. E quando eu faço isso, ao derivar isso aqui, eu ia passar o 2 multiplicando e vai cortar com esse, sobra 3x. Então, eu tenho essa parte. E a última parte, lembra, eu tenho 7x, era 6, vai para 7. Mas se for para 7, eu coloco quem? O 7 embaixo também. Então, essa é a regra aí para você fazer a antiderivada da polinomial. Claro, essa regra é inversa daquela ali. A gente vai já colocar aqui, explicitar essa regra. Então, nesse caso, eu posso simplificar x por x. E aí eu digo, olha, então eu tenho uma antiderivada que será menos 4x mais 3x ao quadrado sobre 2 mais x à sétima. Tudo isso mais uma constante. Lembra? Isso aqui vai dar a nossa geral. Encontramos. E aí a gente pode, estabelecer uma regra, para a antiderivação das funções potência. Como assim? A gente já viu que a minha f de x ela é do tipo vamos colocar assim, alfa x elevado a n. Essa é a minha f de x. Se eu quero saber quem é a f de x, que é a minha antiderivada, vou até colocar aqui a antiderivada, nós teremos, a geral, vou colocar assim, antiderivada seria simplesmente pegar, quando a gente deriva, a gente pega o n, passa para frente e diminui 1. Quando a gente antideriva, a gente vai escrever a mesma coisa. Quando a gente derivava, tirava 1. Antideriva, soma 1. Só que agora a gente vai dividir por n mais 1. Então, esse é o processo de antiderivação. Então, essa é a antiderivada geral para a função polinomial. Não interessa qual número você escreve novamente, soma 1 e divide por esse número mais 1. Quer ver? Olha aí. Eu tenho f de x igual a x à terceira. Você fala assim, tá. Então, quer dizer que a f de x, a antiderivada, será x à terceira, mais 1x à quarta. Então, sobre 4. Lembra que tem 1x à terceira. Então, 1 está aqui, continua sendo. Se tem 1 aqui na frente, ele continua estando aqui. Pronto. Agora, imagina aqui um outro exemplo. Deixa eu mudar a cor aqui da caneta. Eu tenho um f de x igual a menos 3x à quinta. Então, eu vou ter um f de x como sendo menos 3x à sexta sobre 6. Lembra? O número que vai aqui no expoente, na antiderivação mesmo, que vai embaixo. E aí, claro, você pode simplificar 3 por 6, vai dar menos x à sexta sobre 2. Pronto, você antiderivou. Se você quiser geral, é só colocar mais c. Então, esse é um processo. Bom, só vale, claro, para as funções do tipo potência. O que a gente pode imaginar das outras antiderivadas? As outras, vamos colocar bem aqui, outras, Aí a gente tem que relembrar, Precisamos relembrar. Por exemplo, quais são as que a gente lembra aqui? A função polinomial, Já vimos aí. Vamos pegar a função logaritmo. Então, se f de x é igual ao log natural de x, lembrando que a f' de x é 1 sobre x, Então, quando a gente derivava. Então, claro que se eu tiver, para aqui a antiderivada, nós vamos ter o seguinte. Se eu tiver um f de x igual a 1 sobre x, já sei que a minha f de x será
log natural de x mais c. Tá, e se eu tivesse, por exemplo, uma outra função, só para lembrar aqui, a f', a f de x, igual a log natural de x mais 3. A gente fazia um processo, só para lembrar aqui, da f' de x, quando a gente ia derivar isso aqui, a gente dizia que era 1 sobre x mais 3, que multiplicava 1 aqui por conta da derivada do x, né? A gente aplicava a regra da cadeia. Derivava o log, que dava isso, e derivava a parte de dentro, que dava 1. Então, era isso mesmo. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma f de x, agora já vou dar uma exagerada, 1 sobre 2x mais 3, beleza, essa é a minha f'. Quem é a minha f de x? Aí você coloca assim, bom, eu tenho um log que é dessa maneira. Então, se eu for pensar que é um log natural de 2x mais 3, está faltando uma coisa. Por quê? Porque quando eu derivo isso, vai ter a derivada dessa parte de dentro, que é 2. Então, vai ser isso sobre 2, né? Mais c. Pronto. Pode verificar que se você derivar isso, vai dar essa parte aqui. Você pergunta por quê, professor? E quando você deriva isso, dá o inverso, e aí você vai ter que multiplicar pela derivada, que nem eu fiz aqui, ó. Como era 1, eu multipliquei por 1, então deu ele mesmo, né? Só que no nosso caso, aqui vai ser 2. Então, quando eu multiplicar por 2, eu teria que eliminar para dar só isso aqui. Então, por isso eu coloquei 2 embaixo. Tá? Essa é a antiderivada do log. Tá? Temos a outra função. Vamos colocar aqui outras. A função exponencial. Nós vimos que a função e elevado a x tem como f' o próprio e elevado a x. Exceto, né, estamos relembrando aqui, tá? Exceto quando f de x é igual a e elevado, por exemplo, a 2x mais 3, nós já vimos que isso aqui vai dar como f' o próprio e elevado a 2x mais 3 vezes a derivada disso, que é quem? Que é 2. Ou seja, eu teria 2 vezes o e elevado a 2x mais 3. Então, obviamente, né, para o caso da antiderivação, né, você vai ter que pensar ao contrário. Se eu tiver uma f de x igual a e elevado a x e eu quero a f de x, você vai dizer que ela é o próprio e elevado a x mais c. Porque você derivando isso vai ter que dar isso. Contudo, se você tivesse uma f' de x igual a e elevado a 2x, na derivação, vou colocar aqui 3x, né? Na 3x, na antiderivação, o teu f de x seria e elevado a 3x sobre 3 mais c. Você pergunta, por que sobre 3? Quando você deriva isso, lembra? Vai dar, se você derivar, só colocar bem aqui, ó, derivando, vai ficar e elevado a 3x sobre 3. Eu vou derivar isso aqui, ó. Mais c. Vou derivar isso aqui em relação a x. Primeiro, dá e elevado a 3x sobre 3 vezes a derivada de 3x, é 3. A derivada de c é 0. Então, portanto, quanto é isso? Eu corto 3 com 3, como resultado, e elevado a 3x. Então, essa é a ideia. Então, eu coloquei o 3 aqui, ó, para que eu possa fazer a antiderivação. Lembrando, pensar em antiderivação é imaginar o processo inverso da derivada, tá certo? E a gente chega. Aí você pergunta, tem outras possibilidades? Claro, vamos lembrar aqui as trigonométricas, as básicas, tá? Não vamos exagerar. Só para lembrar, f de x igual a seno x, então nós vamos ter uma f' de x igual a cosseno x. F de x igual a cosseno x, vamos ter uma f' de x igual a menos seno x. E aí, claro, se eu quiser o processo de antiderivação, o que vai acontecer? Eu digo, olha, eu tenho uma f de x igual a seno de 2x. Você fala, ora, é pensar a função cuja derivada dá seno de 2x. Você fala, então a minha f de x não vai derivar isso aqui não, é o contrário. Qual é a função que eu derivo da seno? Você fala assim, cara, se eu derivar o cosseno dá menos seno.
Então, se eu derivar o menos cosseno de 2x, eu terei menos, vai dar mais seno de 2x. Só que aí tem o 2x, então se eu derivar o 2x vai dar 2. Mas a minha função não tem 2, então o que eu faço? Eu divido por 2. Pronto. Né? Quer ver, se você deriva isso aqui, ó, derivando o cosseno, vai ficar menos, né, menos, deriva o cosseno, menos seno de 2x vezes 2. Só que aí, olha, aqui não tem, porque menos já dá seno de 2x. E esse 2 que eu faço? Por isso que eu coloco sobre 2 para você poder cortar esse 2 com esse e sobrar isso aqui. Então, esse é o processo de antiderivação. Tá, outro exemplo. Um f de x igual ao cosseno de 3t, um f de t igual ao cosseno de 3t mais 4. Quem é a minha antiderivada? Quem é o meu f de t? Né? Então, você for analisar quem é o f de t. Você fala, o meu f de t vai ser qual é a função cuja derivada é o cosseno. Você fala, é o seno. Quando eu derivo o seno, o resultado é cosseno. Então, beleza. Então, é seno de 3t mais 4. Só que tem que lembrar que você deriva isso aqui também. Quando deriva isso, vai dar 3. Mas não tem 3 aqui multiplicando. Então, você divide isso por 3. Tá? Porque quando você deriva isso, vai dar isso. E aí o 3 sobre 3. Mas como não tem 3, você vai derivar a parte de dentro, vai acabar eliminando o 3. Tá? Então, para você tirar a prova, você desconfia que é isso. Então, você escreveu. Vamos tirar a prova. Qual é a tirar a prova? Eu vou derivar o seno de 3t mais 4 sobre 3. E isso aqui tem que dar quanto? Tem que dar exatamente derivada do seno de 3t mais 4. É o cosseno de 3t mais 4. Está faltando uma coisa, né? É tudo isso sobre 4, né? Então, sobre 4 não, sobre 3, né? Tudo isso sobre 3. Só que você colocou a primeira em relação ao seno, deu o cosseno de tudo isso. Vezes a derivada da função de dentro, que é 3t mais 4. Quanto é a derivada de 3t mais 4? 3. E aí, claro, você vai simplificar. O que sobra? Sobra cosseno de 3t mais 4, que é o que a gente queria. Então, fizemos a antiderivada. Só tem que ter cuidado em não derivar de novo. É você pensar o contrário, né? Quando eu vou pensar na função cuja derivada é o que eu tenho, tá? É fazer o processo inverso. Então, quando a gente faz isso, a gente encontra algumas antiderivadas. Vamos às principais aplicações. Como que se dá o gráfico das antiderivadas? Só para lembrar, graficamente, a gente não vai fazer as antiderivadas é um tanto complexo, porque você viu que nós temos a geral, e não dá para representar a geral porque ela depende da constante. Então imagina que você tinha f' de x como sendo 2x, né? Não vou representar s. A gente sabe que a f de x é x ao quadrado mais c. Bem, x ao quadrado mais c é uma parábola que vai passar em algum lugar sobre o eixo dependendo do c. Por exemplo, se a minha parábola, se eu tivesse uma das derivadas, uma delas, né, no caso, uma das derivadas fosse a f de x igual a x ao quadrado mais 0, a minha constante sendo 0, essa minha função ela passaria exatamente aqui, ó. Paf. Aí você pergunta, cadê as demais? Bom, cada uma função vai gerar um gráfico, cada um valor. Mas nós temos que lembrar que o C é uma constante real arbitrária, então pode ser qualquer número. Então a gente costuma dizer que C, as minhas funções, eu vou colocar apenas um esboço de algumas curvas. Por exemplo, teria uma outra que passa por aqui, teria uma outra que passa por aqui, eu teria uma outra que passa por aqui. Então eu teria, agora a parte de baixo, teria uma outra que passa por aqui. Teria uma outra que passa mais abaixo. Então eu teria infinitas, né? Se eu fosse preencher, isso aqui ia pintar toda essa estrutura, pintar o eixo Y nessa região de fora a fora. Você pergunta, como
Como que se chama essa figura gerada? Esses pontilhados, a gente chama isso aqui de campo de direção. É que ela vai dar a direção da derivada da função em cada ponto quando eu atribuo um valor C. Eu não vou representar todos, eu representei uma, né, essa curva especial especificamente é essa, e aqui eu tenho todas as demais. Então essa seria o meu gráfico das antiderivadas, considerando uma derivada desse tipo, né, uma antiderivada desse tipo. Tá? Vamos à aplicação. A maioria das aplicações, né, a gente tem aí várias situações, mas eu vou pegar aqui uma aplicação voltada ao movimento retilíneo. Por exemplo, eu digo que um objeto, né, vou colocar aqui um exemplo 1, um corpo move-se com aceleração, olha aí, move-se com aceleração, né, em função do tempo dada por, vamos colocar, A de t igual a 2t menos 4. Né? E a gente vai dizer o seguinte, que só um detalhe interessante, que a velocidade inicial desse corpo vale V de 0 igual a 3. E a posição inicial, que é o S de 0, vale menos 4. Tá? Então eu quero saber, né, primeiro, qual a função da velocidade do corpo. Tá? Então, olha só, se eu quero saber qual é a função da velocidade do corpo, a primeira coisa que eu tenho que ver é que eu tenho a aceleração. A aceleração é a rapidez da velocidade. Então, a aceleração de t é a minha função, que eu posso pensar assim, a de t, ela funciona como a derivada da velocidade em relação ao t. Então, se eu quero por exemplo, v, eu posso dizer que v de t é antiderivada de a de t. Então eu vou fazer antiderivada. Só lembrando aqui, 2t menos 4, e essas expressões são válidas. Eu vou mudar a folha aqui, vou trocar a cor também para branco, fica melhor. Então só para lembrar que a de t é 2t menos 4 e v de 0 igual a igual a 3, né? E S de 0 igual a menos 4. Oxi. Vou aproveitar logo já acrescentar mais folhas. E esse de 0 igual a menos 4. Tá, então, lembrando aí que V de t é a antiderivada. Então, fazer a antiderivada, eu teria simplesmente 2t ao quadrado sobre 2 menos 4 vezes t. t ao quadrado sobre 2 eu simplifico, então tenho V de mais c, né? Então, V de t igual a t ao quadrado menos 4t mais c. Eu não quero a geral, eu quero o v de t, eu quero a função da velocidade. Então, o que fazer? Lembrando que eu te dei o v de 0, que é uma condição, né, de contorno para mim poder encontrar essa expressão. Claro que se eu colocar 0 no t, eu terei 0, 0, 0, isso aqui é c. Ou seja, o v de 0 é o próprio c. Como o v de 0 é 3, então descobri que o c vale 3. Com o c igual a 3, eu escrevo v de t igual a
t ao quadrado menos 4t mais 3. Pronto, encontramos a velocidade. Na letra B, eu quero a função da posição da partícula, da posição do corpo. Tá? Então vamos lá, qual que é a função da posição do corpo? É um S de t. Acontece que S de t é a antiderivada de V de t, pois podemos lembrar assim que V de t é a derivada de S em relação a t. Então aí eu digo, nesse caso, que S de t será, fazer antiderivada disso aqui, é t ao quadrado, vai ficar t ao cubo. Como eu quero t ao quadrado, você tem que lembrar que é dividir isso aqui por 3. T ao cubo sobre 3, menos, mesma coisa, 4t, que era, vou colocar ao quadrado, sobre 2. Mais 3 eu coloco o t. Só que agora eu vou ter mais a constante. Aí, claro, eu posso fazer um ajuste. Qual é o ajuste? Eu posso simplificar o 4 por 2, que vai dar 2. E a minha função fica escrita, minha função de forma geral, pode ser escrita, vou mudar aqui o slide, para S de t igual a t ao cubo sobre 3, simplificando aqui, mais 2t ao quadrado, mais ou menos, aqui, menos, menos 2t ao quadrado mais 3t mais c. E agora lembrar que o S de 0 foi dado lá naquele slide, S de 0 é menos 4. Vamos lá, como o S de 0 é menos 4, vamos lembrar que na expressão, quando eu coloco o S de 0, 0, 0, 0, ele é o próprio C. Vou chamar aqui de D para não confundir com aquele outro C lá, Vamos chamar aqui, em vez de C, a gente coloca D, que é a constante arbitrária. Então é o próprio D. Então o nosso D vai ser quem? O nosso D vai ser o próprio menos 4. Então a gente reescreve S de t igual a t ao cubo sobre 3, menos 2t ao quadrado, mais 3t menos 4. Esse menos 4 também é a condição de partida, a gente chama de condição de contorno, para a gente poder encontrar a equação da posição. Lembrando que quando a gente coloca assim, a gente está encontrando a antiderivada geral. Mas uma vez que a gente estabeleceu uma condição inicial, a gente encontra para aquele movimento a função pretendida. Quando eu derivo isso, certamente vai dar essa próxima expressão. Ok? Vai dar, certamente derivando isso, vai dar a da velocidade, que é essa aqui. Tá? E derivando essa, vai dar a da aceleração, que é essa aqui. Então, a gente aplicou aí o processo de antiderivação. Perceba que ele é um processo inverso da derivação. Então, é isso aí, a parte de antiderivação foi concluída.